Olá, é um prazer tê-lo conosco aqui nesse início da 37ª aula de MA 091 Matemática Básica, que tratará de sequências. Essa é a primeira aula relacionada ao capítulo 7 do nosso livro-texto, que é o último capítulo dado nesse curso. Nessa primeira parte da aula, veremos a definição de sequência. E o que vem a ser uma sequência? Uma sequência é uma lista ordenada de números, e esses números são chamados termos. Uma lista, por exemplo, como essa, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante, é uma sequência infinita, o que está sendo representado aqui pelas reticências, de todos os múltiplos inteiros positivos do número 3. Observe que em uma sequência a ordem dos números importa. É por isso que representamos os termos desta forma: A índice 1, A índice 2, A índice 3 e assim sucessivamente. O índice aqui indica a posição daquele termo na lista. Então, nessa lista aqui de baixo, o termo 3 vem a ser o A1, o termo 6 vem a ser o A2, o termo 9 é o A3 e assim sucessivamente. Apesar de ser possível definir sequências nas quais os números não definem um padrão, como, por exemplo, os anos em que o Corinthians foi campeão paulista, alguma coisa assim, nós estamos interessados aqui naquelas sequências em que há, sim, um padrão, que também é chamado de lei de formação. Assim, por exemplo, para aquela lista 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante, nós reparamos que o primeiro termo é 3 vezes 1, o segundo termo é 3 vezes 2, o terceiro termo é 3 vezes 3, e assim sucessivamente, de tal forma que o iésimo termo será dado por 3 vezes i. Note que usamos aqui um índice genérico i para representar este iésimo termo. Fazendo assim, conseguimos determinar aquilo que é chamado de termo geral da sequência. Se quisermos, por exemplo, descobrir qual é o 10º termo da sequência, basta calcular a de 10, que nesse caso será 3 vezes 10, ou seja, 30. Estamos prontos agora para definir formalmente o que vem a ser uma sequência. Chamamos de sequência infinita uma função, que aqui é denominada a, cujo domínio é o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3 e assim por diante. Repare que, até este momento, as nossas funções tinham um domínio no conjunto dos números reais. E, distinguindo a sequência das outras funções, em lugar de escrevermos a função na forma usual, a de i, nós usamos a notação a índice i, ou seja, A1, A2, A3 e assim por diante. E também podemos definir uma sequência finita. Nesse caso, se a sequência tem n termos, os índices dos termos serão os números naturais 1, 2, 3 e assim por diante até n. Também acontece, em alguns casos particulares, de sermos obrigados a começar a sequência pelo índice 0, em lugar de começarmos pelo índice 1. Então, teríamos a sequência A0, A1, A2, A3 e assim sucessivamente. Agora que já sabemos o que vem a ser uma sequência e o seu termo geral, vamos tentar determinar os 3 primeiros termos, bem como o 20º termo das duas sequências dadas nesse exemplo. Comecemos pela sequência do item 1. Observe aqui que o termo de índice i, ou seja, o iésimo termo, é dado nesse caso por 5i menos 100. Então, para determinarmos os termos de 1 a 3, calculamos a de 1, que é igual a 5 vezes 1 menos 100, ou seja, menos 95. Depois calculamos a de 2, que é obtido substituindo i aqui por 2, ou seja, 5 vezes 2 menos 100, que é menos 90. Então, calculamos a de 3, que é obtido fazendo 5 vezes 3 menos 100, que fornece menos 85. E se quisermos calcular o 20º termo da sequência, é suficiente substituirmos i aqui na fórmula pelo valor 20. Então, o 20º termo é 5 vezes 20 menos 100, que neste caso é 0. Repetindo esse procedimento para a sequência do item 2, obtemos o primeiro termo igual a 2 elevado a 1, que é 2.
Já o segundo termo será 2 elevado a 2, que é 4, e o terceiro termo, 2 elevado a 3, que é 8. E se quisermos encontrar o 20º termo, devemos substituir o i que aparece na fórmula por 20. Fazendo essa conta, obtemos 2 elevado a 20, que é 1.048.576. Nesse nosso segundo exemplo, também desejamos encontrar os 3 primeiros termos e o 20º termo das sequências que são dadas por esses termos gerais apresentados aqui. Comecemos pela sequência dada no item 1. Nesse caso, observe que há um número negativo elevado ao expoente i. E como sabemos que um número negativo elevado a um expoente ímpar é negativo e um número negativo elevado a um expoente par é positivo, observe que essa nossa sequência será oscilante. O primeiro termo é menos meio, o segundo é mais um quarto, o terceiro é menos um oitavo, o quarto será mais um 16avos, e assim sucessivamente, até que o 20º termo, que é menos meio elevado a 20, é 1 sobre 1.048.576. Já no segundo exemplo desse slide, nós temos a sequência a de i igual a 1 sobre i. Essa sequência tem primeiro termo igual a 1, ou seja, 1 sobre 1, segundo termo igual a 1 sobre 2, terceiro termo igual a 1 sobre 3 e, naturalmente, 20º termo igual a 1 sobre 20.